Vou chamar a Eli para dividir comigo a honra de apresentar o nosso próximo convidado. Boa tarde, sou Eliane Nascente, diretora de Relações com o Mercado do GAN-DF. Honra mesmo ter o Edu aqui. Edu Simon é daqueles que tem que pegar fôlego para falar a Bio. Foi indicado 4 vezes profissional do ano no Prêmio Caboré. Eleito dirigente do ano em 2019 pela Associação Brasileira de Propaganda. CEO e sócio da DPZT, membro do Conselho de Curadores da Fundação Cultural do Exército Brasileiro, empreendedor, investidor em startups e maratonista. E o mais legal, Edu, é a forma que você compartilha suas experiências. A gente agradece por isso. Sua presença aqui para debater o presente e o futuro da nossa profissão. Conta pra gente, propaganda tem futuro, Edu Simon? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando direto de São Paulo para a turma de Brasília. Eu vou começar fazendo uma introdução sobre quem sou eu, muito menos para me apresentar, mas para explicar por que faz sentido eu estar aqui com vocês, tá? Minha carreira foi inteira construída na área de atendimento e negócio de agências. Eu, muito antes de virar dono de agência, vender agência, agora virar sócio da DPZT, presidente da DPZT, eu fui sempre um defensor, fui professor na Miami Ed School da cadeira de atendimento. Então, sou apaixonado por essa disciplina nas agências, eu acho que ela é fundamental para a formação da visão, da compreensão dos negócios dos nossos clientes no dia a dia das agências. Então, quando eu fui convidado para conversar com vocês, eu pensei num assunto que pudesse estar enchendo cada um de vocês de dúvida. E eu acho que o assunto sobre o futuro da propaganda, a pergunta se a propaganda tem futuro, eu acho que ela é uma pergunta justa que todos nós nos fazemos em função das transformações que o mercado está vivendo. Então, eu vou dividir aqui minha tela com vocês e vou tentar responder essa pergunta, se a propaganda tem realmente futuro, se o negócio da propaganda tem futuro. Deixa eu só dividir aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Espero que vocês estejam vendo em tela cheia agora. Acredito que sim. Muito bem. Para falar sobre o futuro da propaganda, a gente tem que primeiro admitir, eu acho que é importante para todos nós entendermos, que o nosso negócio faz parte de uma cadeia onde estão inseridos os negócios dos nossos clientes. E quando a gente olha à nossa volta, a gente não é uma ilha isolada, a gente está envolvido num ambiente onde a transformação é, sem dúvida nenhuma, o espírito do nosso tempo. Tá? Eu acho que nenhum de nós consegue ignorar o fato de que todos os negócios com quem a gente tem contato profissional estão se transformando violentamente pela combinação do uso de dados, tecnologia e criatividade. Então, não importa a indústria que a gente olha à nossa volta, a gente vê essa transformação como ditando o espírito do nosso tempo. E a gente está vivendo essas transformações de forma cada vez mais rápida e disruptiva. Quando eu digo disruptiva, é porque a gente vê uma série de indústrias deixando de existir, marcas deixando de ter relevância, desaparecendo, negócios se transformando em outros negócios. Então, eu acho que é dentro desse contexto que a gente tem que entender qual é o futuro do nosso negócio, da propaganda. Eu acho que a gente consegue exemplificar eu consigo mostrar para vocês com alguns exemplos o que é essa transformação disruptiva que todos nós estamos vivendo, tá? Vamos entender primeiro por que dado é tão importante, o uso de dados é tão importante nessas transformações de todas essas indústrias, inclusive da nossa. Vamos imaginar que dado, uma forma bem simplista da gente entender que tipo de dado a gente está falando quando a gente fala em negócio, é tudo aquilo que nos traz alguma informação a respeito das pessoas, dos indivíduos, de um grupo de indivíduos, de comportamentos, de hábitos de uso de produto, de informações sobre determinadas categorias de produtos que a gente consegue aprender sobre elas, aprender sobre os hábitos das pessoas a respeito dessas categorias. E, basicamente, tudo aquilo que a gente faz hoje em dia deixa para trás um rastro de dados, informações que a gente capta e transforma isso em elementos para fazer negócio. Pensando desse jeito, 90% de todos os dados disponíveis no mundo foram produzidos nos últimos 2 anos. O que eu quero dizer com isso? A velocidade com que a gente está sendo capaz de captar informação a respeito das pessoas, dos consumidores, das marcas, dos produtos, vem crescendo numa velocidade muito grande, tão grande que em 2 anos a gente
conseguiu construir toda uma base de dados que a gente não tinha construído praticamente nos últimos 100 anos anteriores a esses 2 anos. Então, isso acho que já dá uma amostra para a gente na velocidade da transformação. E como eu falei um pouquinho atrás, não tem indústria à nossa volta que não seja transformada por essa combinação de tecnologia, dados e criatividade. Eu vou explorar bastante isso aqui hoje à tarde com vocês. Vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos para ajudar a gente a entender o que eu estou falando. Vamos pegar, por exemplo, a indústria de transporte. Tá? A gente está falando aí de carros, de táxis, de todo tipo de forma de transporte que o ser humano usa para se deslocar, se locomover. Obviamente, essa história começou muito tempo atrás, quando o homem começou a dominar a capacidade de andar e se deslocar. Depois o homem passou a dominar, passado mais algum tempo, ele passou a dominar, e a gente vê no gráfico as distâncias em que demorou cada uma dessas fases de evolução, dominou os cavalos, com isso ele começou a se deslocar por uma distância maior e conseguir efetivamente fazer viagens usando os animais. Depois, no passado mais um tempo, o homem dominou as rodas, e com isso ele começou a transportar objetos, transportar mais pessoas e dominar o transporte de uma forma mais organizada. Passado bastante tempo, o homem inventou o carro, e com isso ele mecanizou a história e começou a percorrer distâncias ainda maiores, talvez impossíveis de se ultrapassar com animais, com cavalos, né? E aí a gente começa a acelerar a velocidade de transformação, e a gente vê o homem usando energia elétrica com a invenção dos carros elétricos, aqui exemplificado pela Tesla, mas a gente já tinha algumas outras empresas antes. E depois, finalmente, o Uber em 2008, e a gente percebe no gráfico da direita como essa velocidade de transformação ela vai diminuindo. E essa é um exemplo que eu acho que visualmente a gente consegue enxergar o que vem acontecendo em todas as indústrias, né? É difícil você achar uma indústria que a velocidade de transformação não tenha se acelerado dessa forma exponencial. Tá? Quando a gente olha para isso e a gente imagina, vamos pensar assim, uma indústria importante para todos nós, que muitas das agências trabalham para essas indústrias e são importantes anunciantes. E vamos trazer para a nossa realidade para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Vamos pegar a indústria automobilística. Eu trabalho lá na agência para a Renault, mas a indústria automobilística sempre foi grande, foi formada por grandes anunciantes, marcas que se investiram pesado para vender produtos, para lançar produtos, para criar promoções, né? Então, o gráfico de cima, a gente tem esse primeiro carro aqui em cima, ele mostra a divisão de formação de receita dessas empresas, tá? A gente vê que a soma de carros novos e usados representa 75% de toda a receita que é gerada por uma indústria de carros. Quando a gente olha para o gráfico de baixo, a gente está falando da rentabilidade. Então, esses 75% do esforço que as empresas fazem para vender carros novos e usados acabam virando apenas 8% da rentabilidade da empresa. E todo o restante vem de uma combinação de serviços financeiros, de os serviços de mobilidade, de outros serviços, que basicamente é aquilo que acontece na relação com o consumidor depois que ele sai da concessionária. Por que é importante isso que eu estou falando aqui? Porque, obviamente, isso transforma radicalmente a forma como eu, como agência, vou fazer negócios com a Renault, com qualquer outro anunciante. Porque já não é mais só sobre falar sobre carros novos e carros usados. A gente tem que vender serviços de mobilidade, a gente tem que vender uma série de outros serviços. Os bancos financeiros são anunciantes importantes hoje em dia. Isso transforma completamente a forma de me relacionar com essa indústria. Ao ponto de hoje, quando eu tenho um cliente do setor automobilístico, a minha forma, o meu modelo de negócio com ele já é um modelo baseado em venda de leads para as concessionárias, em venda de carros, é completamente diferente a forma que o cliente me remunera. Porque eu transformei o negócio num acelerador para eles de como é que eu aumento essa receita, essa rentabilidade que vem depois que o carro sai da concessionária. A gente está muito mais olhando para pós-venda, para serviços agregados, para venda de serviços de conectividade, de mobilidade, a ponto de hoje, por exemplo, o grande lançamento da Renault que a gente fez nos últimos 12 meses foi o serviço de aluguel de carros da Renault, onde você consegue alugar carro com a Renault e não mais comprar. Você troca de carro todo ano, se o carro quebrar, eles trocam para você, já vem embutido todos os serviços, seguro, troca de pneu se furar, enfim, todos os serviços agregados. Olha como muda radicalmente a minha relação como agência com um cliente desse segmento.
E não dá para a gente achar que é só esse segmento que está se transformando, né? Vamos pegar aqui, ó, no universo de 20 anos, tá? Mais ou menos 20 anos aí. Em 2001, se a gente olhasse no ranking da Financial Times para as agências que tinham maior market cap, que eram mais valiosas no mercado, a gente ia olhar e ia encontrar a General Electric, a Microsoft, a Exxon, que vende gasolina, petróleo, a Walmart, varejo, e o banco Citicorp. Se a gente olhar para frente, passados aí 15, 16, 17 anos para frente, 2 anos atrás, se a gente olhasse esse mesmo ranking, a gente vai perceber que só a Microsoft sobreviveu. As empresas foram todas ultrapassadas por empresas de tecnologia e de dados, que no fundo usam esses dois elementos para fazer negócios com seus clientes. E a gente viu ali a Amazon ocupando o espaço de uma empresa de varejo, a gente viu as empresas de software e de hardware tomando espaço das empresas que estão ligadas ao segmento de carros, né? Então, essa é a mudança que faz com que algumas dessas empresas desapareçam. Hoje, a empresa de carro mais valiosa do mundo é a Tesla, apesar dela vender uma fração de carro que vende a General Electric. E por que ela é tão valiosa? Porque ela está apontando para um negócio que é totalmente disruptivo do ponto de vista de tecnologia e que deixou para trás todas as outras montadoras. Então, já não interessa mais para o valuation dela, para a avaliação dela de valor de mercado, só mais o número de carros que ela vende, e sim como é que ela está se posicionada olhando para o mercado do futuro, e que vem aí sendo transformado pela adoção de tecnologia. E a gente olha à nossa volta, não tem segmento que isso não seja verdade, né? A gente está falando aqui do Uber, que transformou o negócio. Imagina que você fosse um taxista, teu pai era um taxista, passou para o filho a licença de táxi, era uma coisa que valia muito dinheiro. Isso foi completamente transformado pela adoção da tecnologia e dados e a novidade de experiência sem fricção que a Uber trouxe para o negócio. Airbnb transformou drasticamente o negócio de turismo. Antigamente a gente achava agências de turismo em todos os lugares, hoje em dia é um negócio que já quase não faz mais sentido. O Airbnb transformou completamente a nossa relação com as viagens. O XP transformando o negócio, a XP, as empresas de fintechs, transformando drasticamente o segmento de bancos, empresas como Netflix, que transformando completamente a nossa relação com conteúdo, onde a gente passa a consumir conteúdo de uma outra forma, sem a interrupção de um intervalo comercial, consumindo um filme, uma série a hora que eu quero, não a hora que a grade de TV está montada. Então, esses são alguns exemplos de segmentos. A gente pode falar de outros, de empresas que transformaram drasticamente o seu segmento. E é óbvio que essa transformação impacta a nossa vida, o nosso negócio também. E aí eu acho que dentro desse cenário todo fica essa pergunta que a gente veio aqui hoje à tarde conversar. Olhando para essas transformações todas, olhando para tudo aquilo que acontece na nossa indústria, para a adoção de tecnologia e dados, a forma como a gente, quando entrou na faculdade, a maioria de vocês fez faculdade de propaganda aqui, como era a profissão quando vocês sentaram o primeiro dia na cadeira da faculdade, como é hoje, completamente diferente, a gente olha e fala, mas será que propaganda tem futuro? A gente ouve falar tanta coisa estranha sobre a nossa categoria, será que tem futuro? Esses aqui são alguns headlines, são títulos de matérias que eu coletei nos últimos 2 anos em grandes publicações sobre publicidade e negócios no mundo inteiro. E como vocês podem ver, eles pintam um cenário de tempestade para todos nós, né? Questionando o modelo dos grandes grupos de comunicação, questionando o quanto os investidores estão preocupados com a relevância das agências na cadeia, falando um pouco do ambiente cada vez mais duro e competitivo nas agências, o problema de queda de receita e lucratividade dos negócios. E aí eu fico pensando, deve ter aqui na plateia hoje gente que está estudando na faculdade e se pergunta, mas será que eu escolhi uma profissão certa? Será que eu estou indo para um ambiente muito duro? Parecia de longe um negócio tão divertido de se fazer, e agora eu olho, eu vejo quantas agências, né? Se a gente pegar nos últimos 3 anos, 3, 4, 5 grandes agências do Brasil, entre as 25 maiores, desapareceram. O que isso quer dizer? Será que não quer dizer que não tem futuro o nosso negócio? E aí eu entro com uma reflexão, que eu acho que é a reflexão que vai levar a gente a conversar com alguns exemplos hoje sobre o futuro do nosso negócio. Tá? Enquanto esse cenário cinza de tempestade é pintado no mundo inteiro, a gente está vivendo um paradoxo, uma coisa paradoxal, que é, hoje, tudo comunica. Quando a gente mexe no celular, quando a gente está dentro de um elevador, tudo à nossa volta comunica, o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer aparelho. Numa palestra como essa, eu vou ter 40 minutos para falar com vocês, em média, vocês vão mexer de 20 a 25 vezes no celular. Se ela não for muito interessante, talvez mais vezes, porque você vai
se desconectar do que eu estou falando. E essa é a verdade o tempo todo. Quando a gente entra com break comercial na TV, muitas vezes a pessoa mexe no celular e a gente se desconecta de tudo que está acontecendo. Mesmo dentro do elevador, as pessoas entram, tem uma tela hoje em dia, um negócio que foi criado de forma brilhante, um novo ponto de contato com as pessoas, mas ao mesmo tempo a pessoa está mexendo no celular e não está prestando atenção. Então tudo comunica o tempo todo, a gente está sendo o tempo todo bombardeado por mensagens e por marcas. Isso leva a gente a uma conclusão que nunca foi tão complexo, técnico e necessário a ciência de comunicar. Nunca foi tão difícil de fazer isso. Eu me divirto com bastante respeito, mas me divirto quando eu vejo algumas pessoas de gerações anteriores do nosso negócio, alguns geniais que lideraram grandes negócios, dizendo que a propaganda não é mais tão charmosa ou ela não é mais tão impactante. Na verdade, não é que a criatividade deixou de ser uma coisa relevante para a nossa sociedade ou que a gente não seja mais capaz de formar grandes gênios criativos. Eu olho a minha volta no mercado hoje, eu vejo vários grandes gênios criativos. É que ficou mais complexo e mais técnico o que a gente faz. A gente não consegue mais fazer o que a gente fazia antes com um grande filme só. Né? Uma estratégia hoje em dia é super complexa, ela tem topo, meio e ponta do funil, ela envolve mensagens diferentes, momentos diferentes da jornada das pessoas, e tudo isso é mais necessário para as marcas, porque nunca foi tão difícil para uma marca se sobressair. E eu vou provar isso para vocês, construindo com vocês uma relação muito simples. Tá? Vamos pensar que em 2007 é o ano que a Apple lançou o primeiro iPhone. O iPhone número 1, eu me lembro que eu comprei um iPhone, eu simplesmente tinha um aparelho antes disso para falar o celular, então eu ficava em média 20 minutos por dia, era isso que era a média de consumo de todo mundo. Eu comprei o iPhone, eu achei incrível tudo que ele trazia, mas depois de 2 dias eu falei, cara, mas será que isso aqui tem utilidade mesmo? Ou será que são aquelas coisas que a gente compra e, sei lá, a gente não sabe exatamente como usar? 10 anos depois, em 2017, a gente está falando já de 4 anos atrás, de 3 anos atrás, o consumo médio de tempo que a gente usava no aparelho era de 5 horas. A última vez que eu olhei no iPhone, você consegue ver quantas horas você usou, eu tinha usado 8 horas e meia. Então está evoluindo esse consumo, porque hoje a gente faz praticamente tudo. Eu passo semanas sem abrir meu computador, respondendo tudo por aqui. Eu me comunico, eu entro em rede social, eu pago conta, eu assisto filme. Tudo a gente faz hoje com um device na mão. E esse device vem se somar ao consumo de mídia que a gente usa na TV, que tem uma relevância enorme quando a gente quer emocionar as pessoas, ao out of home, que é um mercado que evoluiu tanto. Eu vejo à minha volta empresas incríveis de out of home, fazendo IPO e dominando o mercado, competindo com empresas multinacionais grandes que estão no Brasil, com um negócio sofisticado de comunicação fora de casa. O volume de mensagem que a gente é impactado aumentou muito, o número de marcas falando com a gente aumentou muito. E quando a gente tem muita marca comunicando ao mesmo tempo, a gente gera uma coisa muito simples, inevitavelmente. A gente gera ruído. Essa é uma foto da Times Square, em Nova York. Eu não sei se vocês já fizeram a experiência, se um dia puderem, parem lá no meio e tentem olhar à sua volta e achar alguma mensagem que se sobressaia naquilo tudo. Nenhuma mensagem sobressai. Tudo lindo, tudo brilha, tudo tem luz, tem movimento, sempre maior, 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 para chamar atenção, mas no final do dia aquilo tudo é um grande ruído. E eu acho que é esse grande ruído que é o ambiente que a gente encontra à nossa volta hoje. Isso, ao invés de ser um problema, é uma grande oportunidade para a nossa indústria. Esse ruído é um dos problemas. O outro problema é a falta de atenção. Eu acho que todos nós vivenciamos um pouco essa cena em algum lugar da nossa vida. Isso aqui é uma foto da maratona de Boston, onde todo mundo foi até lá para assistir a maratona e está todo mundo mexendo no celular, tirando foto, e a única pessoa que está prestando atenção é essa velhinha que não está com o celular na mão e está assistindo a corrida. O resto já não lembra mais o que foi fazer lá. Foi tirar foto, foi assistir, publicar alguma coisa no Instagram, não importa. E essa falta de atenção concorre com esse ruído no sucesso das mensagens, para o sucesso das mensagens. E a gente agora vai migrar para um outro momento da nossa relação com os devices, que eu acho que torna essa equação ainda mais complexa. Tá? A gente está prestes a ser lançado no Brasil o 5G. O 5G ele aumenta a velocidade de navegação em quase 100 vezes, ele é muito mais estável, não demora para carregar ele não tem aquela demora no começo para carregar um conteúdo, você flutua melhor andando com ele, quer dizer, você pode se deslocar assistindo conteúdo,
Então fica claro para mim que além da gente ter muito mais capacidade de captar dados das pessoas, porque é para isso em parte que o 5G foi inventado, o teu carro vai ter um chip, tua geladeira vai ter um chip, tudo vai ter, você vai conseguir captar dados sobre as coisas, né? A internet das coisas vai realmente se popularizar, mas a outra coisa que vai acontecer é a popularização do consumo on demand. E no consumo on demand, onde a gente manda a hora que a gente vai consumir, eu determino o que eu quero assistir, a audiência empoderada é fundamental, é um negócio muito disruptivo para o nosso negócio, porque as pessoas não vão aceitar mais serem interrompidas por mensagens. A gente hoje em dia está criando uma geração de pessoas que hoje já são adultos, jovens adultos, que não sabem o que é assistir um programa, um conteúdo e ser interrompido por um grupo de comerciais no meio, de patrocinadores. Vocês, eu, crescemos profissionalmente num ambiente onde tinha uma vinheta antes e uma vinheta depois da entrada dos comerciais para avisar as pessoas que aquelas eram mensagens dos patrocinadores. E aquilo era um contrato tácito que eu tinha com a audiência, porque ela sabia que quem estava pagando a produção daquele conteúdo eram os patrocinadores. Esse contrato foi rasgado. Hoje em dia, quando a gente consome uma plataforma on demand, e a nossa volta tem milhares, vocês devem ter notado que existia uma plataforma on demand, hoje existem 5, 6 brigando pela sua assinatura, e vão vir outras. O futuro on demand, o conteúdo é o rei e a audiência é empoderada. E a gente vai ter que brigar por essa atenção, a gente vai ter que brigar para fugir desse ruído, e quem faz isso é um bom trabalho de comunicação. Então vamos lá. Se eu estou falando para vocês que o futuro é um futuro on demand, onde a audiência vai estar empoderada, se eu estou dizendo para vocês que as pessoas estão se habituando a consumir um conteúdo e não de forma fluida e não aceitam ser interrompida, se eu estou dizendo para vocês que o uso de dados e tecnologia faz com que as empresas sumam e nasçam outras empresas e tornam o ambiente competitivo muito mais complexo, afinal, qual que é o futuro da propaganda? Tá? Neste ambiente onde a gente vai ter que aprender a capturar a atenção das pessoas com mensagens que não sejam transacionais, ou seja, eu vou me explicar um pouco mais à frente, mas a gente vai ter que ser capaz de seduzir as pessoas de uma outra forma. O futuro da propaganda não é propaganda. O futuro da propaganda é, sem dúvida nenhuma, entretenimento. A gente vai ter que ser capaz de convencer as pessoas que aquilo que a gente faz de mensagem para as marcas que a gente trabalha é entretenimento, a ponto delas quererem fazer parte da campanha e divulgar isso. Quando a gente acerta, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui, quando a gente acerta isso, a mídia que a gente ganha é muito maior do que a mídia que a gente paga, porque as pessoas passam a fazer parte do nosso plano de mídia. Quantas vezes a gente já não recebeu um comercial incrível que vem de fora, alguma coisa incrível de alguma marca, e nós mesmos passamos isso para frente num grupo de WhatsApp. Isso é entretenimento, isso é fazer algo que faz com que as pessoas parem para prestar atenção no que você está falando, porque é relevante, porque é interessante, porque faz sentido para ela. E aí, esse é o desafio que eu tenho tentado construir na agência nos últimos 3 anos, 4 anos. Tá? Nós trabalhamos para marcas muito interessantes, são marcas que a gente tem muito orgulho de ter no portfólio, McDonald's, Itaú, Vivo, Natura, Renault, Petrobras, Perdigão, Red Bull, são todas marcas muito interessantes, Electrolux, que a gente se orgulha muito de trabalhar, e eu acho que hoje o nosso pacto com eles é como é que a gente faz algo que entretém as pessoas, que realmente rompa a barreira do ruído, da falta de atenção que eu falei lá atrás, e que ajude a transformar o negócio dos nossos clientes. Né? Quando a gente faz algo como que a gente tem feito para o McDonald's, sem dúvida nenhuma, a gente está transformando o negócio, ajudando a transformar o negócio deles, que o Itaú, para Vivo, para Natura. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tentei organizar as ideias de como é que eu vejo o futuro da propaganda com 6 regrinhas. Veja, eu não quero escrever em nada em pedra, longe de mim achar que essas regras vão ter validade depois de amanhã. Não é isso, não é essa a minha intenção. É muito mais uma forma de organizar o pensamento, vocês vão ver que eles são mais conceitos do que exatamente regras que a gente deveria seguir ao pé da letra. E esses conceitos fazem respeito a tudo que eu apresentei até aqui. Todas essas dificuldades que eu coloquei e essas questões paradoxais que hoje lidam com a nossa agência, com o nosso negócio, desculpa. O primeiro é o seguinte: a gente deveria fugir de criar ruído. Como eu falei lá atrás, quando a gente olha a nossa volta hoje em dia, é a Times Square da comunicação. Tudo comunica o tempo todo, gerando ruído e confusão. Só tem um jeito da gente não criar mais ruído, é a gente criar significado.
Porque as pessoas, de modo geral, e não são só os consumidores, mas os consumidores aí também se enquadram nisso, eles se conectam com outras pessoas e com outras marcas que trazem assunto relevante para a conversa. Então não dá mais para a gente fazer comunicação transacional. Aquela comunicação que fala de preço, de tamanho, de promoção, ela tem o seu lugar na comunicação, ela provavelmente faz mais sentido que a gente faça lá na ponta no funil, no trabalho de conversão lá no final do funil, mas hoje em dia as pessoas estão olhando para significado. As pessoas querem mensagens que tenham significado. Como eu falei, são 6 exemplos, eu vou sempre falar de um, eu vou dar uma regrinha aqui e trazer um exemplo para vocês. O primeiro exemplo que eu trago sobre criar significado e não ruído é um trabalho que a gente faz para o Itaú. O Itaú está inserido numa categoria de marcas que é muito difícil a gente fazer o trabalho de comunicação, porque eles atuam num negócio que é árido, é banco. Ninguém acorda de manhã feliz porque vai no banco falar com o seu gerente. Então as pessoas têm uma relação um pouco mais distante com as marcas de banco e fazer um trabalho de construção de uma love brand, que é o que a gente faz para o Itaú, nessa categoria exige da gente um trabalho com muito conteúdo. Essa é uma campanha chamada Lê para uma Criança. O Itaú criou com a gente ajudou o Itaú a criar não só a comunicação, mas a mecânica, a lógica por trás disso, que é a distribuição de livros. Todo ano o Itaú distribui 5 milhões de livros para pais que querem ler para crianças na primeira idade, porque o Itaú acredita que isso vai transformar o mundo, que a leitura para criança é capaz de transformar o mundo. Este filme aqui foi um filme que ganhou muitos prêmios para o Itaú. A gente conta a história fictícia de uma astronauta brasileira, a primeira astronauta brasileira, negra, que decide ser astronauta quando é criança, com a mãe, o pai contando histórias de astronautas para ela. Então, essa é a mensagem super aspiracional que a gente construiu para o Itaú, que não tem o objetivo de ser mais um ruído. Quando a gente coloca isso no ar, imagina isso versus uma comunicação de banco falando de taxa de cartão de crédito, de aquisição de cartão, de abertura de conta. Compara essas duas mensagens. Veja como isso aqui vai fazer a gente muito mais se relacionar com a marca, e eu vou deixar o resto das outras mensagens para um outro momento da comunicação, para uma outra abordagem da comunicação. Não criar ruído, criar significado. O primeiro exemplo, Itaú. Didn't know what time it was, the lights were low. I lean back on my radio. Some cat was laying down some rock and roll, as I said. Then the loud sound it seemed to fade. Came back that slow voice on the wave of face. There were no DJ, there was hazy cosmic joy. Então é evidente que quando a gente sai com uma mensagem como essa, a gente consegue construir uma relação totalmente diferente do consumidor com a marca. É muito relevante, certamente isso não é ruído. Isso me leva para a segunda regrinha, que é nesse ambiente onde a gente não compete apenas com outras propagandas, onde o conteúdo, de alguma forma, que as pessoas estão competindo é comparado com o tipo de conteúdo que você quer oferecer, a gente tem a obrigação de não se contentar só em comunicar. A gente precisa entreter as pessoas, a gente precisa ser capaz de gerar
nas pessoas, o tipo de interesse naquilo que a gente está fazendo, no conteúdo que a gente está gerando, para que elas façam parte da campanha, como eu falei, mas para que elas aceitem, naquele momento, receber esse conteúdo, interrompendo o conteúdo que elas estão comunicando. Eu trago aqui como exemplo uma campanha que a gente fez para a Renault há 2 anos atrás, em 2019. A Renault estava relançando um carro com foco num público de 30 a 35 anos. A gente fez uma pesquisa dentro desse target e a gente foi aprender que havia um fenômeno cultural muito interessante para essa população, que era o Caverna do Dragão. Eram todas pessoas que cresceram assistindo a série Caverna do Dragão na TV, na Globo. Só que a gente descobriu que havia 27 episódios e o 28º episódio, que era o final, nunca tinha sido produzido. Então as pessoas passaram 30 anos, 25 anos assistindo uma série de desenhos que nunca tinha tido o seu capítulo final. E o que a gente fez foi subverter a lógica e construir o último capítulo dessa série, onde a Renault tem um papel na história, fazer uma mega produção para isso, usar esse conteúdo e distribuir ele igual a indústria de entretenimento distribui. Então a gente fez uma régua de distribuição de conteúdo, onde a gente começou 30 dias antes vazando cena das filmagens sem dizer que era um comercial da Renault. Isso, a gente contratou o Omelete, que é um portal de conteúdo voltado para entretenimento, para séries, para jogos e para filmes, e eles ajudaram a criar toda uma onda de especulação a respeito do que será que estavam se fazendo com a franquia Senhor dos Anéis. A gente usou as redes sociais para distribuir outros conteúdos, a gente vazou pôster, a gente vazou um trailer, e até que a gente finalmente revelou que era a Renault. 5 dias antes da campanha começar, fizemos um grande evento de lançamento, e aí um dia depois do final do Game of Thrones a gente lançou esse comercial na TV com outros 9 filmes no digital falando sobre características do carro, a altura do carro, tamanho do porta-mala outro, conteúdo para quem estivesse buscando alguma informação a respeito do carro, para fazer o trabalho de consideração. E foi um enorme sucesso. Para vocês terem ideia, esse foi o 3º carro mais vendido do ano. A Renault saiu de 7ª montadora para a 4ª montadora, e evidentemente a nossa relação com o brasileiro com essa marca mudou, porque realmente ela rompeu os códigos da categoria e acabou fazendo um trabalho de comunicação pop. Acho que vocês vão ver, vocês vão se lembrar, o Case conta essa história, foi super premiada, ganhou o F como campanha do ano, Renault foi anunciante do ano, foi indicado ao Caboré. E para a gente é muito orgulho perceber que a gente construiu algo que estava entretendo as pessoas. Só vai ter um fim mesmo, né, nos nossos corações. O que a gente pode fazer para ter uma adaptação de A Caverna do Dragão? Não é possível. Não, isso aqui é sonho. Do Morning Show falando do desenho Caverna do Dragão. Imagens vazadas na internet. Essa de Caverna do Dragão. Desenho de Caverna do Dragão. A Renault deu um passo à frente, falou: somos nós os responsáveis. Game of Thrones na fila do pão comparado a ele? Oh my God! That was freaking amazing. Por favor, Renault, você precisa entrar em contato com a Netflix. Nunca escaparão. Olá!
episódio de hoje. De uma questão de propaganda pra gente trocar de carro, de verdade, Renault conquistou a gente. É top das galáxias, irmão! Então aqui a gente conseguiu, como eu falei, romper a barreira da categoria de carros. A gente fez algo que era absolutamente entretenimento para as pessoas. O resultado foi espetacular para a Renault. Isso me leva para o próximo exemplo. É lógico que essas seis regrinhas se aplicam todas elas para cada uma dessas ideias que eu estou trazendo aqui conjuntamente, mas eu estou pegando um exemplo para cada uma. E a próxima a gente fez também no case da Renault e também fez no case anterior de ler para uma criança, mas é não seguir a lógica da manada, né? Ser alfa, né? Ser uma marca alfa, uma marca que rompe um pouco os códigos da categoria, a lógica da categoria. Essa lógica traz uma segurança, um sentimento de segurança invisível, né? A gente, quando vê que todos os filmes de carro são sempre iguais, é sempre um cara com um jeito de aventureiro que está em casa e resolve quebrar a rotina dele, entra no carro e sai para andar sem destino. Tem centenas de comerciais iguais, porque a gente sabe que se fizer esse comercial e testar, ele vai dar certo. Isso é a lógica da segurança invisível. Mas se é igual a todo mundo, a gente está seguindo a manada, a gente não está quebrando a lógica da manada. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer uma marca enxergar isso, e esse é o futuro do nosso negócio, a ser bold, ser atrevido, conseguir ajudar as marcas a saírem dessa lógica de manada, a gente encontra soluções incríveis como essa. Né? Essa é a campanha de Dia dos Pais da Natura, que aconteceu o ano passado. Como vocês sabem, na época de campanhas de Dia dos Pais, a gente sempre tem as marcas retratando mais ou menos as mesmas situações, filmes que têm toda uma lógica de construção para chegar no final e o presente ser o herói da história que foi contada, e sempre representada uma família que todos nós não enxergamos. Né? A gente quebrou um pouco a lógica. No meio da pandemia do ano passado, a gente fez uma campanha que tinha, né, dois pezinhos aí, um filme que trazia uma mensagem dos pais que estão mais presentes. Então a gente usou a lógica do presente de uma outra forma, né? Como está todo mundo em casa, todos os pais estão mais presentes na educação dos filhos. E a gente usou os influenciadores digitais para contar como é que estava sendo a experiência dos pais durante a quarentena. E entre esses influenciadores digitais, a gente escolheu um transexual, que é um pai, um baita pai, que é o Tammy Gretchen. E a gente construiu a lógica da campanha toda em torno de uma mensagem sobre a presença de pais, mas que tinha ali no meio algo que quebrava um pouco a lógica da categoria, com quem a gente ia surpreender todo o mercado. E o que aconteceu, acho que todo mundo lembra, essa campanha foi uma explosão. O Casey conta melhor do que eu, depois eu comento no final. Esse pastor falou que eu fazer campanha de graça para a Natura era um tiro no pé. Então eu estou convidando a todos os pais do Brasil. Vamos vencer com amor? Em 2020, a relação de pais e filhos mudou. Por isso, no Dia dos Pais, a Natura escolheu um olhar diferente sobre a paternidade, a presença. Oi, pessoal! No digital, histórias mostraram como a presença de pai também é diversa. Foram 12 influenciadores, entre eles, Tammy Miranda. Fazer parte da campanha da Natura de Dia dos Pais e eu tô muito feliz. A resposta foi imediata. Um famoso pastor conservador convocou um boicote à marca. O Brasil saiu em defesa do Tammy e de Natura. Eu sou o pai de vocês, cidadãos de bem. Tammy, feliz Dia dos Pais. Parabéns por essa campanha. Obrigada. Tammy, você é uma referência para mim. Num país em que muitas e muitas crianças sonhariam em ter um pai como o Tammy. Eu queria parabenizar a marca por não se intimidar com os ataques que vem sofrendo nas redes sociais. A marca reafirmou suas escolhas. Pai é quem é presente. E no país em que mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão, a discussão foi sobre presença paterna. Porque ele é um pai de verdade. Porque ele é um pai presente. Sobre como o amor pode vencer o ódio. Felipe Neto voluntariou-se como porta-voz da marca. Natura doou que seria seu cachê para a Casa Amor, uma instituição de acolhimento LGBTQ+.
Eles nem precisavam fazer isso. Eu já ia fazer esse vídeo aqui de graça. A Natura foi lá e fez questão de fazer essa doação pro casal. Provamos que diversidade tem valor em todos os sentidos. E mostramos que uma marca corajosa e coerente deixa o mundo mais bonito. Então é lógico que aí a gente subverteu todo o princípio da categoria, saímos de um comportamento de manada e os resultados para a Natura são espetaculares. A gente usa uma expressão aí que eu vou usar mais à frente na apresentação, eu quero explicar já, que é earn media. Earn media é toda aquela mídia que a gente ganha, que a gente não pagou por ela. Você imagina que a Natura investiu menos de 20 milhões de reais na campanha e ganhou mais de 123 milhões de reais de earned media, de mídia que falaram sobre ela, sobre influenciadores falando sobre o Tami, falando sobre a Natura, a coragem da Natura, os valores das ações da Natura subiram 10% em 2 dias seguidos. Então, você imagina o resultado disso para a construção de equity da marca, para a construção de resultado durante a campanha de Dia dos Pais, e tá lógico, é lógico aí que vale a pena a gente quebrar o pensamento de manada e agir de forma fora da lógica da categoria, né? A quarta regrinha, conselho meu, tem a ver com o oposto do que eu falei até aqui, sobre a ótica de, às vezes a gente não precisa de superproduções complicadíssimas como Caverna do Dragão, como Leia para uma Criança, ou como essa mesma da Natura. Às vezes basta a gente observar os dados, a gente confiar nos dados e seguir a intuição e ser muito rápido, tá? As melhores conversas que a gente pode colocar uma marca para que a gente pode trabalha, elas duram muitas vezes pouco. E a gente precisa ter um senso de oportunidade para fazer parte delas. Todo dia tem um assunto que está lá no topo do trending topic, que as pessoas estão falando sobre aquilo, e vai da nossa capacidade de ler esses dados e confiar na intuição para a gente criar situações onde a gente coloca a marca sem investimento, às vezes nenhum, como esse exemplo que eu vou dar, não teve investimento nenhum da marca na boca de todo mundo. Eu vou contar a história para vocês agora de uma coisa simples que a gente fez, muito simples, muito esperta. Eu acho que a gente fez seguindo a intuição, foi muito rápido e funcionou. Algum tempo atrás, a Sandy Júnior lançaram a turnê de retorno deles, né? E isso virou o grande assunto do momento, porque no dia do lançamento dos ingressos, eles acabaram em minutos. E as pessoas ficaram indignadas com isso, todo mundo queria ir no show da Sandy e do Júnior. E aí a gente teve uma sacada com o McDonald's, e a gente criou uma promoção de uma dupla que já existe no cardápio do McDonald's, que é o Sunday, e um produto chamado Junior, Mac Junior. E a gente fez uma promoção chamada Sunday e Junior. E lançou essa promoção no digital, sem investimento nenhum, e isso virou uma loucura. A gente deixou só 4 horas no ar. O Casey vai contar isso, no final eu explico para vocês como é que foi o processo para a gente aprovar tão rápido isso, porque é realmente disruptivo. Seus amigos, McDonald's, Sunday e Júnior. Tem algum gêniozinho no marketing de lá, provavelmente alguém muito novo, não sei, posso estar errado, mas imagina uma pessoa muito nova que teve o insight de Sunday e Júnior, o departamento apostou nele, soltou e ganhou uma confiança, né? E, tipo assim, de aproveitar as oportunidades que a cultura pop tá dando e que dura, tipo assim, o dia é hoje. Tem que ter uma aprovação rápida da marca, uma confiança para que isso seja solto hoje, senão não vai valer mais. Essa brincadeira deu muito bem, porque ela chegou de uma forma muito interessante e exatamente no timing que precisava ter chegado, tanto que nos comentários tinha muita gente falando que finalmente estava vendo aí uma reação do McDonald's ao Burger King.
McDonald's pegou uma conversa que já estava bombando, pegando fogo na plataforma, que era Sandy Júnior, um criativo que usava timing e contexto corretos, a gente tem a receita para o sucesso. Então, iniciativas como essa, a gente vê com ótimos olhos, e o case de Sandy Júnior foi um grande sucesso para a gente. Parabéns! Como eu mencionei, foi um case rápido, a gente ficou 4 horas no ar. Eu fiquei muito mais tempo fazendo reunião com os advogados do Sandy Júnior para convencê-los que a gente não estava ofendendo o Júnior colocando um produto de frango, e era muito mais uma brincadeira do que o tempo que a promoção ficou no ar. Tá? E o resultado para a marca muito bom. Eu tenho bastante orgulho desse case, porque foi o primeiro case que a gente construiu para o McDonald's quando eles nos entregaram a conta digital da marca. A gente não tinha conta digital, tinha só o offline. E a partir de então a gente vem fazendo um trabalho muito forte para o McDonald's de contexto, sempre trabalhando com os assuntos do momento, sempre tendo uma atitude ousada, quebrando os códigos da categoria, como eu falei antes. Eu acho que isso vem trazendo um resultado não só de venda, a marca nunca vendeu tanto no Brasil, mas como de imagem, inclusive entre o público jovem, que era um público que eles tinham perdido um pouco de conexão com a chegada do principal concorrente. Hoje retomou liderança nesse público. Fenomenal o resultado, tá? Vamos para o quinto e penúltimo exemplo, tem a ver com a construção da mensagem. Tá? As marcas não podem ser autocentradas, elas precisam praticar a empatia. Marcas e pessoas que só falam sobre si mesmas, elas ficam vazias, né? A gente pode observar isso numa conversa. Se você chega numa festa e começa a conversar com alguém e a pessoa só fica falando dela, logo você vai sair e vai conversar com outra pessoa. Ao contrário, se você encontra um amigo que ele lembra das histórias que vocês viveram juntos, ele pergunta de você, ele deixa você falar, a conversa cresce. E a mesma coisa na relação com as marcas. Quando a gente é capaz de ouvir o drama das pessoas e entender o que está acontecendo com elas, a gente certamente vai achar o ponto de comunicação que a gente precisa colocar as marcas para quem a gente trabalha. O futuro da propaganda tem muito mais a ver com a gente usar dados e entender as pessoas e construir mensagens relevantes do que ficar falando o que eu chamei de mensagem transacional ou ficar falando da própria marca. Eu vou trazer um exemplo que eu gosto muito, que também aconteceu o ano passado, que é o exemplo que a gente fez para o Itaú. O Itaú está enfrentando, por parte das fintechs, uma concorrência muito forte na briga pelos clientes de investimento. Hoje em dia é muito mais cool, ou era até a gente fazer essa campanha, muito mais moderno você dizer que seu dinheiro você investia numa corretora, com um corretor, por isso que a gente brincou do rei de Wall Street, vocês vão entender, do que falar que você tinha deixado o teu dinheiro no Personalité, no Itaú, investido lá. Né? Então, se eu chegasse numa festa e falasse, não, todo o meu dinheiro está investido no Personalité, certamente alguém ia dizer, cara, mas você está perdendo uma puta oportunidade, é muito mais legal, mais moderno, olha o aplicativo da XP. Comparar as duas experiências fez com que a novidade, uma categoria nova que estava surgindo, parecesse realmente algo totalmente diferente. Quando a gente percebeu, usando uma análise de dados, que muitos consumidores que tinham saído do modelo de investimento do Personalité e ido para as corretoras estavam perdendo dinheiro quando veio a crise do corona, porque a Bolsa de Valores... O modelo das XPs da vida, das corretoras, ele é um modelo que funciona muito bem quando o mercado está crescendo, porque ele tem muito mais risco embutido. E quando o mercado começa a cair, a bolsa começa a cair, o modelo mais conservador, de quem conhece melhor o teu perfil e não te vende aquilo que interessa a ele, mas vende o que é melhor para o teu perfil, funciona melhor, que é o caso do Personalité. E a gente percebeu, fez pesquisa com o consumidor e a gente descobriu que o consumidor tinha percebido um conflito de interesse na relação com as fintechs. Numa XP da vida, o corretor de investimento, o consultor de investimento, ele é remunerado para vender aquele produto que a XP quer que ele venda. Então a maior remuneração dele está em vender o produto que a XP quer que ele venda, não o produto que é melhor para o consumidor. Para o investidor. No Personalité, o cara tem uma relação de longo prazo com você, então ele sabe exatamente o teu perfil de investimento. Então, a remuneração do consultor ali, ela está relacionada com a tua satisfação e com a rentabilidade da tua carteira. Existe um conflito aí entre os dois modelos. Então, se eu remunero o meu consultor, corretor, para te vender algo que é melhor para o banco e não melhor para o cliente, existe um conflito que a gente percebeu. E a gente explorou ele numa comunicação absolutamente corajosa, em especial porque o Itaú era um dos investidores da XP, já não é mais hoje em dia, e toparam a briga, compraram a briga e fizeram essa campanha de comparação, e os resultados para a marca foram espetaculares.
Essa campanha foi a segunda mais falada do ano passado, a primeira, sem dúvida nenhuma, foi da Natura, no mercado inteiro, em todos os segmentos, e essa daqui foi uma campanha que durante uma semana só se falava disso, todos os jornais, todas as revistas, saiu no jornal, na TV, o que vocês imaginarem, justamente porque eu acho que a marca teve a empatia de entender o que estava pegando na relação do consumidor com as marcas de fintechs, tá? São 2 filmes para mostrar o exemplo. O primeiro chama o Rei de Wall Street, que introduz a campanha. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também está na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo. Não tem risco. É ele. Estou me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu para ver que não tinha risco para ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava? Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com o Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. A campanha era divertidíssima, tinha 10 filmes. O segundo filme era um que era Coletinho, para quem conhece a história, em São Paulo. Na Faria Lima, a gente tem os Faria Limers, que são os caras que trabalham normalmente em bancos de em corretoras de investimento, e todos eles usam um coletinho. E a gente fez uma brincadeira com isso, bem-humorada, e esse filme explodiu, causou muita polêmica. Aqui em 2019, a moda é ter assessor de corretora de investimentos. E esse coletinho. Eles vivem me dizendo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. Mas aqui em 2020 a moda mudou. Sério? Ainda bem que o bonitão ficou no Personalité, fugiu da moda e montou uma carteira bem diversificada. Os caras são do ramo, né? E o coletinho? O coletinho é tipo corretora? Saiu de moda. Em 2020, invista com os especialistas do Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. Quando eu falo em empatia, eu falo dessa capacidade de você falar sobre aquele assunto que está pegando para as pessoas no momento, que é importante, que é relevante para as pessoas no momento. Né? E por fim, a gente vai para a última regrinha, para terminar minha apresentação para vocês, que eu já estou explodindo o meu tempo, que é a história do Earned Media. Eu vejo o nosso trabalho hoje e no futuro cada vez mais olhando em conquistar a audiência do que comprar a audiência. Antigamente a gente fazia um plano de mídia, a gente comprava uma audiência, mas hoje essa audiência está lá naquele ruído, aquela falta de atenção que eu falei no começo da apresentação. Então, somente ideias poderosas serão suficientes para a gente fazer as pessoas pararem e prestarem atenção naquilo que a gente está falando. E, por fim, compartilhar aquilo que a gente está comunicando. E, ao compartilhar, elas vão fazer parte do plano de mídia. Né? Elas fazem parte da nossa capacidade de mobilizar a sociedade com algo que é realmente relevante. Esse é um exemplo que eu gosto muito, porque ele junta com clareza todas as 6 regrinhas que eu coloquei, né? Não criar ruído, a gente ter empatia, a gente apostar no Earned Media, a gente pensar em alguma mensagem que seja memorável para as pessoas, né? Esse case tem a ver com os 40 anos do McDonald's no Brasil. A gente, obviamente, estava enfrentando naquele momento, há 1 ano e meio atrás, onde a concorrência está muito acirrada nessa categoria, por vários motivos, pela presença de outras marcas grandes no Brasil, pelos deliveries e tudo mais. E a gente, ouvindo dados, a gente descobriu que, especialmente lendo redes sociais, a gente descobriu que as pessoas no Brasil, elas têm uma relação tão profunda com a marca McDonald's que é como um amigo que a gente chama pelo apelido. A gente só chama pelo apelido alguém que a gente tem proximidade. E as pessoas no Brasil não falam vamos ao McDonald's, elas falam vamos ao Mac, vamos ao Mecoso. Cada região do Brasil tem um apelido que as pessoas deram para o McDonald's e quase ninguém fala McDonald's, todo mundo fala Mac, a maioria das pessoas fala Mac, outras falam algumas outro jeito. E a gente falou, porra, e se a gente tiver a coragem de propor para o McDonald's mudar a fachada das lojas de McDonald's para Mac? Uma loucura sobre a ótica de construção de branding. Pô, você investe milhões para construir, bilhões para construir uma marca durante décadas e de repente a gente muda o nome? A gente mudar o nome para chamar da forma como as pessoas chamam, sendo muito empático, como é que as pessoas chamam o McDonald's e convidar as pessoas para contarem para a gente como é que elas chamam e fazer disso uma campanha. A campanha é um grande sucesso, a gente lançou o Mac, depois a gente fez Fome de Mac, onde a gente mostrou que tem um tipo de fome que só o Mac mata, e a gente lançou uma loja Mac 1000 na Paulista, que virou uma loucura, o Keis vai contar isso, e agora a gente está com o patrocínio do Big Brother, onde a gente fez a festa do Mac, que foi uma loucura, com os pijamas, a festa do pijama do Big Brother foi do Mac, e a gente está vendendo o pijama do Mac agora, porque a marca virou uma marca ainda mais próxima do coração das pessoas. O Keis vai contar essa história antes de eu encerrar a palestra. Maczinho. McDonald's é para todo mundo. Tanto que cada um tem um jeito de falar McDonald's.
Perigoso. Dani, M-E-Q-I-Z-I-N-H-O. Maczeira. Macão. Mac. E você? Fala como? Comenta aí. Vamos escolher os melhores e espalhar pelo Brasil. Tocou diversos letreiros com o nome oficial da marca pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs, que é Mac. Essa foi a melhor estratégia de marketing que o McDonald's fez no Brasil. Gente, esse McDonald's, ele é muito incrível, porque ele é diferente de todos. Ele é todo tecnológico. Foi inaugurado em outubro, mas eu vi que ele sempre fica meio cheio. Como uma loja 24 horas, cara, de madrugada isso daqui eu acho que vai estar uma maravilha. Muito bem, e assim a gente chega às seis regrinhas que a gente tem aplicado para trabalhar o conceito de futuro da comunicação, ser o entretenimento. Eu hoje, quando penso em criatividade, eu penso de uma forma ampliada. Eu não acho que criatividade é criar um filme. Por isso que eu comparo com o que a gente fazia antes, em outras gerações, e acho que é mais complexo e mais necessário do que nunca. Criatividade hoje em dia é mexer numa loja de um cliente, é mexer no produto de um cliente, é mexer na forma como as pessoas chamam aquele cliente, é saber que momento que a gente tem que encantar, que momento que a gente tem que vender, é a combinação de uma série de estratégias, certamente sempre ancoradas nesse tripé, que para mim é o que dá solidez para o futuro do que a gente faz. Uso de dados, tecnologia e criatividade. A soma desses três, para mim, escrevem o futuro do que é a nossa profissão. Nunca foi tão necessário que aquilo que a gente faz. Acho que é só importante a gente abrir a nossa cabeça e imaginar que a gente pode transformar os negócios dos nossos clientes com essa combinação. E assim, eu termino minha apresentação. Quem quiser conversar comigo nas redes sociais, eu respondo sempre no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, por e-mail. Tenho muito prazer em discutir sobre o futuro do negócio, sobre o futuro da comunicação, sobre o uso de dados, tecnologia e criatividade. Estou à disposição para quem quiser conversar comigo sobre esses tópicos que realmente são coisas que me encantam. Então, era isso que eu preparei para hoje e agradeço a todos vocês pelo convite de estar aqui no lançamento do Grupo de Atendimento e Negócios de Brasília. Um prazer ver esse negócio ganhando importância num mercado tão relevante como o de Brasília. Muito obrigado.